Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro fala em indícios de fraude e volta a criticar urna eletrônica. Madrugada tem recorde de frio e temperaturas negativas pelo país. E ainda a estreia do atletismo na Olimpíada de Tóquio. E mais uma goleada do Flamengo, dessa vez na Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta e encare o futuro. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a imprensa na live desta quinta-feira. Ele não abriu para perguntas e cobrou o voto impresso por mais de 2 horas. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini, que tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Por diversas vezes, Bolsonaro atacou o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele utilizou diversos vídeos antigos da internet e também publicações da imprensa para apresentar o que, segundo o presidente, são indícios de fraudes nas eleições. Bolsonaro voltou a dizer que, fora o Brasil, apenas 2 países utilizam votação eletrônica sem impressão dos votos. Mas o presidente não apresentou provas dessas supostas fraudes nas eleições. Vamos acompanhar a fala de Bolsonaro. Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São indícios. Um crime se desvenda com vários indícios. Não temos prova, já bem claro. Mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Rapidamente, as falas do presidente repercutiram aqui em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral foi o primeiro a se manifestar. Em tempo real, fez postagens e vídeos com esclarecimentos, entre elas que são 16 países que utilizam urnas eletrônicas sem boletins de papel e que nunca foi comprovado nenhum caso de fraude nas eleições com urnas eletrônicas no Brasil. Partidos políticos e parlamentares também se manifestaram contra as falas do presidente. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouco conversamos novamente. O estado do Rio de Janeiro registrou o menor número de internações por Covid-19 desde abril do ano passado. Este levantamento foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e o Leonardo Aque tem mais informações para a gente sobre este assunto. Oi, Leonardo, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, entre os dias 11 e 17 desse mês, o Rio registrou 906 internações por causa da Covid-19. Em abril do ano passado, foram pouco mais de 1.300 hospitalizações. O número de mortes provocadas pelo coronavírus também caiu. Agora, comparando o pico da pandemia em maio de 2020 com a segunda semana de julho deste ano, a queda é de mais de 80%. Salsi. Léo, o que despencou também aí no Rio foi a temperatura, certo? É verdade, Salsi. E olha, vai continuar caindo. Pelo menos essa é a previsão. A madrugada desta sexta-feira deve ser a mais fria do ano aqui na capital fluminense, com os termômetros chegando a 8 graus ao amanhecer. Em apenas 24 horas, mais de 60 moradores de rua foram acolhidos em abrigos. Agora, a mudança no clima resultou em uma ressaca do mar na noite desta quinta-feira. Algumas barracas e cadeiras de praia foram arrastadas na orla do Leblon, na zona sul carioca. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. Boa noite para você. Aqui em São Paulo a situação não é muito diferente. Os termômetros chegaram a marcar 2 graus negativos, 2 graus, aliás, nas últimas horas. O Rodrigo Hinkel tem os detalhes para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Como vai ser a madrugada? Madrugada aqui na capital. Você tem as atualizações para a gente?
Boa noite, Salsi. Previsão de frio intenso em todas as regiões da cidade. A média essa madrugada vai ser de apenas 4 graus. Nas últimas horas, cerca de 300 pessoas procuraram os abrigos da capital para se proteger desse frio intenso. Quase 2.000 agasalhos e cobertores foram distribuídos, além de 5.000 sopas e 5.000 bebidas quentes. Essa ação é reforçada sempre que a temperatura atinge uma marca igual ou inferior a 13 graus, Salsi. Tá certo, Rodrigo. Eu continuo com você. Agora, para falar que a partir desta sexta-feira, São Paulo vai divulgar o tipo de vacina, contra a Covid-19 que a população vai encontrar em cada posto de vacinação, né, Rodrigo? Pois é, Salsi, mas essa medida vale apenas para quem vai tomar a segunda dose. Essa informação vai estar disponível no site Filômetro da Prefeitura de São Paulo e atende a um pedido da população que reclamava que não encontrava nos postos de saúde a vacina que tinha sido tomada na primeira dose. Lembrando que aqui na cidade de São Paulo, uma lei que foi sancionada e que já está em vigor coloca no fim da fila de vacinação quem se recusa a tomar o imunizante que está disponível para a primeira dose. Salsi. É importante você lembrar isso, né? Muito obrigada, Rodrigo, pelas informações. A madrugada na Serra Catarinense vai ter mais uma vez um frio intenso. As temperaturas podem chegar a 13 graus negativos. Por lá, sim, né? Temperaturas negativas. É isso mesmo. A Karina Coupe tem os detalhes pra gente. Oi, Karina, boa noite pra você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. 23 municípios de Santa Catarina registraram neve entre a quarta-feira e o amanhecer de quinta-feira. Além disso, Santa Catarina registrou a menor temperatura do Brasil, 8,6 graus negativos no amanhecer de Bom Jardim da Serra. E essa sexta-feira deve ser novamente de temperaturas negativas, a chance de 13 graus abaixo de zero nos municípios aqui da Serra Catarinense. Não há mais chance de neve, mas esse amanhecer de sexta-feira deve ser aí o mais frio do ano. Salsi, volto contigo. Gelo, hein? Já nas cidades gaúchas, a sensação térmica será de 4 graus negativos durante a madrugada. Algumas estradas da região congelaram com as baixas temperaturas e o Jair Bastos tem os detalhes pra gente. Oi, Jairo, boa noite pra você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, mais uma madrugada gelada aqui na Serra Gaúcha. Em Bom Jesus, município que eu estou agora, a temperatura neste momento é de 1 grau abaixo de zero, mas é claro, a gente sempre lembra que tem aquela sensação térmica com um ventinho que deixa aí a sensação térmica em torno dos 4 graus abaixo de zero. Durante a quinta-feira, depois da nevasca da madrugada, o dia teve sol, esquentou um pouquinho, ficou em torno dos 4 graus, mas a grande preocupação foi durante a manhã com o congelamento de pistas, rodovias. E essa é a preocupação desta madrugada também. Com a temperatura baixa, as pistas podem congelar. Foi o que aconteceu com um trecho que fica na BR-285 aqui na Serra, que liga os municípios e ficou em alerta para os motoristas. Chances de neve, segundo os meteorologistas, não tem mais, pelo menos por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul, mas o frio é intenso e deve ter geada nesta sexta-feira. Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada pelas informações. E um incêndio atingiu nesta quinta-feira um dos galpões da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo. O depósito de 9.000 metros quadrados guarda importante acervo do cinema nacional, como documentos do século XIX. E pelo menos 4 toneladas de filmes em acetatos, CDs e documentos impressos. O incêndio foi controlado. Segundo os bombeiros, só a perícia técnica vai definir as causas, mas o fogo teria começado durante a manutenção do ar-condicionado, realizada por uma empresa terceirizada. E o ex-médico Roger Abdelmaci vai voltar a cumprir a pena de 278 anos em regime fechado. Condenado por abuso sexual de mais de 70 pacientes, Abdelmaci estava com o benefício da prisão domiciliar. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido da Promotoria de Justiça de Taubaté para que o ex-médico de 76 anos volte a cumprir pena num presídio.
E o IGPM, índice de inflação que serve de referência para reajustar os contratos de aluguel, deu um novo salto. A alta em julho foi de 0,78%, superando o mês anterior, que registrou 0,60%, como você acompanha aqui no nosso telão. No acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM acumula um crescimento de quase 34%, índice que pode ser repassado aos aluguéis com vencimento em agosto. E o ministro da Economia reafirmou agora à noite que o objetivo do governo com a reforma do imposto de renda é reduzir a carga tributária das empresas. Voltamos a conversar agora com o Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, Paulo Guedes falou com a imprensa em frente ao Ministério da Economia. Ele defendeu a diminuição de impostos para as empresas conseguirem gerar mais empregos e renda. Em contrapartida, o governo vai taxar em 20% os dividendos, que são os lucros distribuídos aos sócios. Essa ideia ainda gera desconforto no Congresso e, por isso, o governo já abriu mão de taxar a divisão dos lucros das micro e pequenas empresas do Simples Nacional. O ministro também confirmou que o programa para impulsionar a geração de empregos para jovens, conhecido como BIP, será bancado por meio de crédito extraordinário. O investimento entre 2 e 3 bilhões de reais para gerar 2 milhões de empregos vai ficar fora do teto de gastos. Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada pelas informações. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai oferecer, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, 270 mil vagas de qualificação profissional para as mulheres que trabalham no campo. São cursos de empreendedorismo, precificação e estratégia de vendas. Levar educação para as mulheres do campo. Essa é a intenção da parceria firmada nesta quinta-feira entre a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres e a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. A partir de agora, agricultoras familiares terão acesso a cursos de qualificação técnica e capacitação profissional. São 270 mil vagas de empreendedorismo, precificação e estratégia de vendas. Hoje a mulher na agricultura, ela está à frente sim, ela não é aquela mulher que ficava em casa, não, ela vai, busca. Nós temos que dar para ela essa condição de igualdade, porque a desigualdade ainda impera aqui no país. Dados do último censo agropecuário apontam que quase 15 mil mulheres do campo nunca frequentaram a escola. Um número que a parceria pode ajudar a reduzir. Os cursos vão ser oferecidos nas superintendências da CONAB, presente em 26 estados e no Distrito Federal. A qualificação vai permitir que as mulheres do campo tenham melhores condições de trabalho, maior produtividade e oportunidade de crescimento profissional. Com esse programa, elas podem desenvolver muito mais, produzir mais através da tecnologia, através dos projetos que a CONAB vai apresentar e ajudá-las, e elas podem serem muito mais reconhecidas e saírem do anonimato. Imaculada produz pães em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Conhece bem a realidade da mulher do campo porque usa matéria-prima da agricultura familiar. Ela torce para que todas as produtoras do Brasil tenham as oportunidades que ela já teve de se especializar. Tomara que realmente essa oportunidade chegue até a mulher do campo, né? Porque é muito fácil chegar numa cidade grande, a gente quer que chegue na zona rural. Israel vai aplicar uma terceira dose da vacina contra o coronavírus em idosos. A decisão, confirmada nesta quinta-feira pelo governo, começa a valer a partir da próxima semana. Qualquer pessoa acima de 60 anos vai poder receber a dose de reforço da Pfizer. O objetivo é conter a propagação da variante Delta. Nas últimas semanas, Israel registrou um aumento de novos casos ligados à cepa indiana. E agora está entre os primeiros países do mundo a oferecer aos cidadãos uma terceira dose do imunizante, junto com Hungria e Turquia. As autoridades de saúde dos Estados Unidos ainda estão avaliando a medida.
Israel também voltou a exigir o passaporte verde em alguns espaços públicos. O comprovante de vacinação será obrigatório para entrar em bares, restaurantes, academias ou templos religiosos. O primeiro-ministro reforçou o pedido para que todos se vacinem enquanto o país enfrenta a ameaça de uma nova onda do vírus. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Vamos falar agora de Olimpíada. Nesta sexta-feira, lá no Japão, começaram as provas do atletismo e já teve brasileiro na pista. Nosso enviado especial a Tóquio, André Tal, tem os detalhes agora pra gente. Oi, André. Olá, Salsi, muito boa noite a todos que nos acompanham. O destaque dessa estreia do atletismo foi Alisson dos Santos, o brasileiro que participa pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Nos 400 metros com barreiras, ele ficou em segundo na eliminatória e agora vai disputar a semifinal. Já na classificatória para a prova que decide quem é a mulher mais rápida do mundo, a medalhista olímpica Rosângela dos Santos ficou em quinto lugar. Ela ainda pode se classificar por tempo para a semifinal. Já Altobelli da Silva ficou em nono nos 3.000 metros com obstáculos e está fora dos Jogos de Tóquio. No handebol masculino, o Brasil passou sufoco, mas venceu a Argentina. Depois de abrir 12 gols de vantagem, a seleção terminou a partida vencendo por 25-23. O Brasil agora precisa passar pela Alemanha para se classificar. Nesta sexta-feira aqui no Japão também é dia dos pesos pesados no judô. Rafael Silva, no masculino, o Baby, que ganhou medalhas em Londres e no Rio de Janeiro, ganhou do adversário do Azerbaijão, está classificado para as quartas de final. Já no feminino, Maria Suelen Altman, ela passou pela adversária da Eslovênia e segue também em busca de medalhas. Toda a nossa torcida para os judocas brasileiros. Salsi. Torcida pelos nossos atletas. Uma boa tarde para você por aí, André. Muito obrigada pelas informações. Agora o futebol. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza venceu o CRB por 2-1. Já o Flamengo goleou o ABC de Natal no Maracanã. Veja os gols. No Rio de Janeiro, o Flamengo atropelou o ABC de Natal. Arrascaeta pegou a sobra e abriu o placar. Everton Ribeiro deu o passe para Gabriel fazer o segundo. Depois de boa jogada de René, Bruno Henrique ampliou. Arrascaeta cruzou para Gabriel fazer 4-0, placar do primeiro tempo. Na etapa final, Michael cruzou e Donato marcou contra. E o próprio Michael fechou a goleada. Flamengo 6, ABC 0. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.